Eu quero que o treinador venha aqui e faça, que eu vou ficar satisfeito, longe de sendo gremista. 50% do que eu faço nesse clube. 50%. Grave o que eu estou falando para você. Qualquer outro treinador que chega aqui, se ele fizer 50% do que eu faço aqui, eu vou de longe ficar satisfeito. Gurizada, o negócio é o seguinte: vocês tinham visto nestes últimos tempos uma manifestação tão soberba? E o Renato diz isso sobre o futuro treinador do Grêmio, que ele espera que consiga fazer 50% do que ele já fez pelo clube, justamente numa entrevista coletiva após levar um banho de bola do Juventude. O Juventude foi muito melhor do que o Grêmio, foi muito mais organizado, foi melhor distribuído taticamente e só não venceu a partida decisiva, mesmo com o Grêmio empurrado por mais de 40 mil torcedores, por um detalhe. Mas o Renato não é o único que faz um trabalho absolutamente incompetente no Grêmio. Há o chefe dos incompetentes, o presidente Alberto Guerra, que delegou o departamento mais importante do clube, o futebol, também para outro incompetente. Eu quero conversar sobre isso com vocês neste meu vídeo, que tem a assinatura do aplicativo Zapay, Z-A-P-A-Y, o aplicativo para tu resolver todos os débitos do teu veículo. Baixem gratuitamente o app Zapay no link que eu já coloquei aqui embaixo no primeiro comentário deste meu vídeo. Você tem um link ali, clicou, baixou gratuitamente com a placa do teu veículo, tu consulta os débitos, licenciamento, IPVA, alguma multa, e aí pode resolver tudo em 12 parcelas, utilizando o cupom MENEGHET20, que também significa um abatimento nas taxas do cartão de crédito de 20%. Bora resolver a documentação do teu veículo via o gratuito app Zapay, link para baixá-lo no primeiro comentário. Não esqueçam, o cupom promocional é MENEGHET20. Em nome de Zapay, eu rodo a vinheta e a seguir a gente conversa sobre os incompetentes do Grêmio. O Conselho de Administração do Grêmio também não fica de fora desta lista. Afinal, eles, junto com o presidente Alberto Guerra, foram legitimados pelos sócios do clube para um mandato de 3 anos e que tem, neste segundo ano, uma gestão muito mais do que preocupante, uma gestão perigosa. O Grêmio está chegando na reta final do Campeonato Brasileiro sem saber em qual divisão estará em 2025. Até aposto com tendência de conseguir evitar o rebaixamento, o que é pouco para um clube do orçamento, do tamanho, da grandeza do Grêmio e que gasta na folha salarial com o elenco 16 milhões de reais e que paga ao seu treinador 1.500.000 reais por mês. E aí eu coloco nesta lista, portanto, Eduardo Magriço, Fábio Floriani, Geraldo Correia, Gustavo Bolognese, José Carlos Duarte e Luciano Feldens, todos que gerem o clube junto e liderados pelo presidente Alberto Guerra. Sim, o presidente Alberto Guerra conseguiu montar um conselho de administração com 6 nomes, dos quais todos somados têm experiência zero na pasta mais importante do clube, o departamento de futebol. E aí ele coloca para comandar essa pasta do departamento de futebol um dirigente que, embora esforçado, um abnegado, tinha experiência zero na área, o Antônio Brum, que com a saída abrupta de Paulo Calef, acabou emergindo para ocupar o cargo de vice-presidente, era diretor de Calef, passou a ser vice de futebol. O presidente Guerra sequer colocou um diretor abaixo de Brum e entregou a ele o cargo. E o Brum não consegue, pelo seu tamanho, pela sua biografia no clube, que cabe numa caixa de fósforo, comandar, por exemplo, o treinador. Isso não acontece apenas com ele. O próprio ex-presidente Romildo Bolzan também teve comandantes do departamento de futebol que nunca exerceram o cargo como se exige, com o poder que o cargo acaba significando e com esta responsabilidade. Calef não teve tempo, mas deu sinais positivos de que poderia ser um comandante de fato da pasta mais importante. Porque Brum não consegue. E se coloca hierarquicamente como se fosse subordinado ao técnico do Grêmio.
Renato não precisou se esforçar para conquistar esta soberania no vestiário, mas também em outras áreas do clube. Isso lhe foi permitido desde gestões anteriores e o presidente Guerra não conseguiu modificar. E o Renato está pagando também esta conta. Mas ele não é o único incompetente. Antônio Brum está nessa lista e o chefe dos incompetentes e, portanto, talvez o mais incompetente, pelo menos neste momento, o presidente Alberto Guerra, que inclusive, além de incompetente, está se escondendo em alguns momentos importantes e relevantes do clube. O Grêmio está disputando permanência somente na primeira divisão do futebol brasileiro e o presidente Alberto Guerra se esconde. Brum, pelo menos, falou em alguns momentos desta temporada, tentando explicar com exageradas contradições, com frases que não se sustentam na sua prática. Ontem ele chegou a dizer, depois do empate arrancado já nos quase 50 minutos do segundo tempo, que ele acha que o Grêmio não será rebaixado. Isso não é postura de alguém que comanda o departamento de futebol do clube. Fez mais. O Brum chegou a dizer que o elenco deste ano é superior ao elenco do ano passado. Uma bomba que ele atira no colo do Renato. Mas na prática, a gente sabe, as cobranças não acontecem. Observem, Renato ontem montou um time tão óbvio que entregaria generosos espaços para o Juventude e Renato não conseguiu enxergar isso nem ao longo da partida. Quando ele escala um time com 2 atacantes, com o Diego Costa mais avançado, com o Bright White um pouco recuado, com o Cristaldo e Edenilson acavalados, jogando do mesmo lado do campo. Observem mapa de calor dos 2 jogadores. Depois o Cristaldo foi jogar um pouco mais por dentro e só melhorou no segundo tempo quando o Monsalve entrou no time como volante. A esta altura, o Dodi já era zagueiro, o Grêmio já era uma paçoca tática. Ainda bem que Marquezin continuava como goleiro. Mas quando ele arma um time assim, sem jogadores de lado, ele entrega as laterais do campo para o Fábio Matias, inteligente técnico do Juventude, que não jogou pelo setor direito defensivo do Grêmio, porque ali havia Cristaldo e Edenilson, além do João Pedro. Foi jogar no lado esquerdo, com o Reinaldo sobrecarregado. Por ali o Juventude criou os melhores ataques, por ali o Juventude fez, por exemplo, o segundo gol, e a falta que originou o primeiro gol também nasce ali. Renato não enxergou que Reinaldo estava sobrecarregado porque não havia um avante pela esquerda. O Renato está desorientado taticamente e esta mesma desorientação que nós observamos que anda de mãos dadas com a arrogância, com a soberba nas entrevistas coletivas, está também se verificando dentro de campo. Mas, de novo, Renato faz o seu pior trabalho como técnico do Grêmio. Ele não tem capacidade para reconhecer isso. É um ano absolutamente incompetente de Renato como treinador. Eu acho sim que ele enferrujou. E se o Renato não revisitar os seus conceitos, se ele não tiver uma boa dose de humildade, irá fracassar na próxima temporada. Não deverá estar no Grêmio, mas seja onde estiver, Renato terá enormes dificuldades, porque ele não consegue enxergar quando falha. Mas eu também jogo na conta de Antônio Brum, que deveria cobrar de Renato e não comandar este departamento mais importante do clube como uma ação entre amigos, onde todos se apoiam, todos se ajudam e não há nenhum tipo de cobrança. E o mesmo vale para o presidente Alberto Guerra, que age com o Renato como se ele fosse o presidente do clube. Ele chegou a dizer na temporada que a direção do Grêmio respalda todas as atitudes de Renato. Ora, se a direção pensa assim e age assim, é porque efetivamente, na prática, não há nenhum tipo de cobrança. O Renato fecha os treinamentos, afasta o elenco principal da torcida, quando deveria usar a imprensa como veículo de comunicação. O Renato decide quando vai falar e quando não vai falar. O Renato decide exclusivamente isolado se vai aproveitar os jogadores que chegam na metade da temporada ou não. E enquanto isso, o time dentro de campo é desorganizado taticamente, o time trabalha pouco, Renato ganha muitas folgas e o Grêmio, consequentemente, vai se arrastando na tabela do Campeonato Brasileiro. A mudança do Grêmio não pode
se reduzir à mudança do treinador, que eu sei que tem outras implicações, talvez mude comissão técnica, preparação física, mude treinador de goleiros, talvez mude até a telefonista do Grêmio. A mudança tem que ser muito mais profunda, ela tem que ser conceitual. O presidente Alberto Guerra prometeu no período pré-eleitoral que o Grêmio teria um diretor executivo com muita força. Chegou a tratar como CSO, Chief Sport Officer, que seria par do CEO do clube. Márcio Ramos é o CEO do Grêmio. Isso nunca aconteceu. Fechamos o segundo ano e o presidente Alberto Guerra, depois da negativa de Rodrigo Caetano lá atrás, no período pré-eleitoral, nunca mais buscou um nome para efetivamente exercer esse cargo e para entregar uma promessa de campanha de que o Grêmio teria um executivo forte, experiente e vencedor para comandar o futebol do clube. Não aconteceu. Ele terá uma nova chance em 2025, mas as sinalizações que estão acontecendo não são nada positivas. Todo mundo inscrito aqui no meu canal, ativando as notificações do sininho, valendo o like de vocês. O meu vídeo tem a assinatura do aplicativo Zapay, Z-A-P-A-Y, para tu resolver os débitos do teu veículo. Baixem o app Zapay no link aqui no primeiro comentário deste meu vídeo, clicou ali, baixou, e aí tem um cupom promocional Meneghete20 para tu resolver em 12 parcelas IPVA, licenciamento e multas e ganha ainda um abatimento de 20% nas taxas do cartão. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.